pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Segurança em Laboratórios, vamos iniciar o terceiro módulo. Nesse módulo, nós vamos falar sobre sinais de segurança e periculosidade, armazenamento de produtos químicos e descarte de resíduos químicos. Bom, existem símbolos no laboratório que eles indicam muitas informações importantes sobre a segurança. E o ideal é que a gente já olhe para esses símbolos e entenda automaticamente o que eles querem dizer. Bom, então vamos a eles. O primeiro é o símbolo de substâncias inflamáveis, que é esse símbolo aqui, que pode ter um F+, que significa extremamente inflamável, ou simplesmente um F de facilmente inflamável. Essas substâncias são aquelas que podem pegar fogo na presença de uma ignição, por exemplo, uma chama ou uma faísca. Exemplos são o éter, propano, butano, gasolina e etanol. As substâncias explosivas são aquelas substâncias que podem explodir sob o efeito de calor, choque ou fricção. Certas substâncias elas formam misturas explosivas com outras e algumas elas só se tornam explosivas em uma certa concentração ou em uma certa condição. Um exemplo é o TNT, a pólvora e a nitrocelulose. Esse é o símbolo da substância explosiva. As substâncias oxidantes são aquelas que, embora não sendo necessariamente combustíveis, elas podem causar a combustão de outros materiais, em geral pela liberação do oxigênio. Os exemplos são permanganato de potássio, os peróxidos e a solução sulfocrômica. Aqui o símbolo da substância oxidante. As substâncias corrosivas são aquelas que podem provocar lesões na pele, atacar madeiras, metais e materiais plásticos. Os exemplos são os ácidos e as bases concentradas. Aqui o símbolo das substâncias corrosivas. As substâncias irritantes, elas são aquelas que podem provocar lesões de natureza inflamatória na pele ou nas mucosas. Exemplos são água sanitária e solventes de modo geral. As substâncias tóxicas já são aquelas que podem provocar danos graves à saúde ou até provocar a morte, dependendo da dose. Exemplos são metanol, amoníaco e benzeno. Esse é o símbolo da substância tóxica. As substâncias nocivas ao meio ambiente são aquelas que podem causar danos à flora, fauna e população humana ou degradar o ambiente quando lançados no ar, solo ou águas. Exemplos são os solventes clorados, cianetos, ácidos fortes. Esse é o símbolo das substâncias nocivas ao meio ambiente. Um outro símbolo que vocês podem se deparar no ambiente do laboratório é esse diagrama de Rommel, que é um losango subdividido em outros 4 losangos coloridos, e cada um desses losangos vai indicar uma propriedade daquele produto químico. A parte vermelha indica o grau de inflamabilidade, que pode variar de 0 a 4, sendo o 0 mais leve e o 4 o mais inflamável. A parte amarela, ela indica o grau de reatividade, também de 0 a 4. A parte azul, os riscos que aquele produto químico pode trazer à saúde. E a parte branca seria de riscos específicos. Por exemplo, se nessa parte tiver um OX, significa que aquela é uma substância oxidante. Bom, então agora para fixar o conhecimento, vocês vão responder aí mentalmente a um joguinho da memória, vai aparecer um símbolo e vocês vão responder o que significa aquele símbolo. Se você tiver alguma dúvida, retorne ao material e leia novamente para fixar bem esses símbolos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre armazenamento de produtos químicos. Esse é um tema bem complexo, cheio de regras, então eu tentei resumir nessa tabela básica, mas que tem exceções, é preciso saber disso, sobre como nós podemos armazenar ou agrupar os produtos químicos. Nós temos aqui as colunas com as substâncias corrosivas, explosivas, inflamáveis, oxidantes, tóxicas e irritantes, como nós já acabamos de ver nos símbolos.
e na outra linha também da mesma forma. Então, ao cruzar a linha com coluna, nós temos se essas substâncias são compatíveis, ou seja, se elas podem ser armazenadas juntas, se elas são incompatíveis, no caso da letra I, ou se elas se exigem alguma precaução para serem armazenadas juntas, no caso da letra P. Então, resumindo, o que nós podemos armazenar junto, na verdade, seriam só as substâncias tóxicas com as substâncias irritantes, desde que ela seja tóxica e não seja, por exemplo, inflamável também, que aí já seria outro caso. No caso das substâncias corrosivas, nós podemos armazená-las juntas com precauções. Por quê? Os ácidos são corrosivos, assim como as bases também são corrosivas. Então, apesar de pertencerem à mesma classe, eles devem ser armazenados separadamente. Por isso, o P de precaução. Bom, então, como nós vimos, aquela é uma regra básica, mas existem muitas exceções. Então, a forma correta, a mais segura de armazenar substâncias químicas seria procurar, cada caso, as informações específicas daquele produto que é usado no seu laboratório. E onde que você vai achar essas informações com segurança? Nas chamadas fichas FISPIC, que são as fichas de identificação e segurança do produto químico. Essas fichas elas têm diversas informações, inclusive quanto à maneira correta de se armazenar o produto. É como se fosse uma carteira de identidade do produto químico. E nós vamos voltar a falar nessas fichas que são muito importantes. Bom, existem outras regras de armazenamento que são lógicas, né? Os mais pesados devem ficar nas prateleiras inferiores. Os ácidos e as bases, eles devem ser distribuídos conforme a sua força relativa. Os ácidos mais fortes embaixo, os mais fracos em cima, por exemplo. E os reagentes incompatíveis com a água devem ser colocados em estantes distantes da umidade da tubulação de água. Bom, para finalizar esse módulo, nós vamos falar agora de descarte de produtos químicos. No laboratório você vai acabar gerando diversos resíduos químicos a todo momento. Então, o que você deve fazer com esses resíduos? Jamais jogar na pia. A UFLA ela tem um sistema muito bem estruturado de recolhimento desses solventes, que é até um sistema modelo para outras universidades, que é realizado pelo Laboratório de Gestão de Resíduos Químicos da UFLA, está aqui o símbolo. E aqui nós temos um rótulo padrão que é fornecido por eles, também juntamente com frascos já lavados, em que você pode colocar o seu produto químico. E depois eles ainda voltam no seu laboratório para recolher esse produto e tratá-lo de uma maneira ambientalmente correta. Então, sempre que você gerar um resíduo, peça ao técnico do laboratório ou a um aluno de pós-graduação esse frasco com o rótulo, coloque o seu resíduo e preencha o rótulo escrevendo ao máximo o que tem dentro daquele resíduo e depois vai ser feita uma solicitação para recolhimento desse material. Então, para finalizar esse módulo, peço a vocês que assistam ao vídeo 2, que vai estar disponível aí no ambiente virtual, que é um vídeo que explica como funciona esse laboratório de gestão de resíduos, é muito interessante. E até o próximo módulo.